Vamos começar então aqui o processo de defesa de qualificação, né, da aluna Verônica Machado, com o trabalho. Deixa eu só abrir aqui, gente. Só um minutinho. Com o trabalho intitulado Atividade Micorrízica como Bioindicador de Qualidade em Agroecossistemas Conservacionistas, né? Agradeço aqui na oportunidade a colaboração e a participação da professora Josana, como membro interna do PPG-STMA, e o professor William, como membro externo do IF Goiano. Verônica, você tem aí 20 minutos para sua apresentação e aí a gente parte para as arguições dos professores. Certo, bom dia a todos. Deixa eu dar enter aqui. Pode? Começou já. Então, o nosso trabalho, né, Jadson, é da atividade micorrízica como bioindicador de qualidade em agrossistema conservacionistas. Eu queria agradecer mesmo ao Jadson, agradecer primeiramente, né, a Deus, a minha mãe, meus professores, o pessoal do SEDMO, não sei se eles estão aí assistindo, e o pessoal aqui da instituição, que sempre me ajudaram, sempre tiveram eu sempre tive muito apoio com eles. E nós escolhemos esse tema, né, seguindo a nossa linha de pesquisa que a gente trabalha aqui de ecologia do solo. Meu trabalho é parte de um projeto maior, né, de levantamento de diversidade dessas micorrizas do Cerrado. Vamos lá, na introdução. Essa crescente preocupação com a sustentabilidade e o sistema de produção agrícola tem incentivado mesmo esse desenvolvimento de práticas agrícolas mais conservacionistas, que visa a preservação de recursos naturais e a manutenção dessa biodiversidade. Esses agrossistemas conservacionistas, como o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, ela pode otimizar o uso do espaço e dos recursos e promovem a reciclagem dos nutrientes, a redução da erosão do solo, a eficiência produtiva, e é uma estratégia inovadora, né, que combina a produção agrícola, a pecuária, florestal, em um ambiente de produção mais equilibrado, mais resistente, onde ele pode adaptar mesmo a essas diversidades climáticas e econômicas e reduz bastante o risco, né, do aumento da cobertura vegetal e contribui com o sequestro de carbono. E os benefícios desse sistema, eles podem se estender a solos, atmosfera, a planta. No solo, ela pode aumentar a matéria orgânica, a atividade biológica, para a atmosfera captura mais, né, os gases de efeito estufa, reduz as emissões de CO2. E para as plantas, essa cultura ela pode promover também maior resistência de doenças, de pragas, e otimiza os recursos hídricos dos nutrientes. Mas um dos principais desafios enfrentados nessa implementação é a atividade da eficácia, né? Avaliar mesmo essa sustentabilidade, como pode ser eficaz. E essa complexidade desses sistemas, que são muito diversificados, dificulta um pouco a quantificação dos ganhos ambientais, sociais, econômicos. E é importante mesmo desenvolver esses métodos mais eficazes para poder monitorar mesmo esses benefícios. Os micro-organismos dos solos, eles aparecem aí como indicadores mesmo da qualidade ambiental e pode refletir bastante as mudanças devido a essas alterações do ambiente. Esses bioindicadores, o que mais se destaca são os fungos micorrízicos arbusculares, porque eles fazem associações simbióticas das raízes com as plantas.
Esses fungos, eles respondem mais facilmente às alterações da qualidade do solo, incluindo a disponibilidade de nutrientes e a presença dos contaminantes. E essa atividade micorrízica, ela fornece para a gente informações sobre a integridade, sobre a funcionalidade, e é um indicador muito bom para o nosso ecossistema. O objetivo desse trabalho é explorar a atividade micorriza do solo como bioindicador de qualidade em agrossistemas conservacionistas, como sistema de integração lavoura-floresta. O local do experimento, né, foi lá na Fazenda de Estudo e Pesquisa e Extensão de Rio Verde. O solo predominante é o latossolo vermelho, de textura muito argilosa, é classificado como AW tropical, a temperatura média de 27 graus Celsius, com chuva nos meses de outubro, maio e seca em junho. O material forrageiro utilizado foi o híbrido Iporã e também o soro forrageiro e as mudas de eucaliptos. Aí os tratamentos avaliados, né? O tratamento 1 é integração, controle, o tratamento 2, o pasto adubado, o 3 é o convencional. O controle, essa passagem, como vocês podem ver, as pastagens degradadas são com vários anos de uso, né, extensivo. O tratamento 2, o pasto adubado, a adubação mesmo e calagem na pastagem degradada sem o tratamento prévio do solo. E o convencional é o plantio da braquiária com o preparo convencional de solo e adubação. No tratamento 4, que é a integração lavoura-floresta, há o preparo do solo convencional, mas o cultivo de eucalipto junto com as frutícolas e olerícolas, e não há, né, nesse tratamento pastejo de animais. Já no tratamento 5, que é a integração pecuária-floresta, o cultivo de eucalipto consorciado com a braquiária para o pastejo imediato. Tratamento 6, que é integração lavoura-pecuária-floresta com o feno, que tem o cultivo de eucalipto com a braquiária ipiporã para o feno e 2 fenações de pastejo. Já no tratamento 7, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, com a silagem, tem o cultivo também do eucalipto com a braquiária, o sorgo forrageiro e a silagem com 2 colheitas e pastejo. As análises realizadas, em cada ambiente de estudo foram coletadas as amostras, né? Foi feito o delineamento experimental dos blocos casualizados, sendo 7 tratamentos e 8 repetições. Foi feita também a avaliação da colonização em microscópios, né, no laboratório, seguindo a técnica de interseção dos quadrantes. E para realizar esse trabalho de identificação, nós utilizamos a técnica de Ivan, né? E os dados foram submetidos à análise de variância, o teste Turkey, de 5% de probabilidade. As estatísticas foram realizadas pelo software Agrostat e as análises de clusters, a correspondência canônica e os índices de diversidade pelo software PEST. O objetivo é a análise clínica dos solos e avaliar as atividades micorrízicas. Resultados de discussão da figura 1, né? Como vocês podem ver, foi verificado as diferentes estatísticas, a densidade dos esporos, a taxa de colonização, as plantas, né, que foram cultivadas nesses diferentes sistemas de produção conservacionistas. O trabalho do controle, como vocês podem ver, ele apresenta maiores valores de densidade dos esporos, seguindo, né, o sistema convencional, que também apresentou. Os valores da colonização micorrízicas também seguem o mesmo padrão de resultados, como vocês podem ver na figura B, onde esse tratamento do controle e do convencional apresentaram as maiores médias de colonização. E quando são as plantas, quando são submetidas às condições ruins, né, elas iniciam esse processo simbiótico com os fungos micorrízeos. O que a gente pode ver no nosso. Peraí. No nosso último slide aqui,
na nossa figura 1, é que apresenta o controle convencional, ele apresentou condições mais estressantes que os outros. Os sistemas conservacionistas, eles podem surgir uma série de benefícios mesmo para o solo e para a planta. O não envolvimento desse solo, as condições físicas, né, porosidade, agregação, filtração de água, aeração, proporciona para essa planta um ambiente menos estressante e reflete, né, uma baixa atividade micorrízica, visto que o processo de estresse estimula a maior atividade desse fungo. E esses resultados apresentam para a gente que escolher as práticas de manejo, ela favorece mesmo a biodiversidade, e especialmente esses sistemas integrados, como pecuária e floresta, visa essa sustentabilidade a longo prazo. Já aqui na tabela 2, apresenta os gêneros de fungos micorrízicos que são encontrados na rizosfera das plantas, dos tratamentos, né, que foram investigados. Aí, como vocês podem ver, os gêneros Acalospora, Ambispora e Claroidoglomus, eles estão presentes em todos os sistemas avaliados, porque ele teve uma boa adaptação, né, desses fungos nos tipos de manejos. Já o Archaeospora e o Rhacocetra, eles são menos frequentes, que podem indicar também a condição de solo de cada sistema. E a presença dessa variedade de gêneros na tabela 2, ela há em quase todos os tratamentos, porque possui adaptação desses fungos nas diferentes condições de manejo. Essa correspondência variada de alguns gêneros, como Archaeospora e Rhacocetra, que não foram encontrados em todos os tratamentos, indica também que alguns gêneros eles não possuem tanta afinidade com esses sistemas. Sistemas que têm mais diversidade de gênero pode melhorar a eficiência dessa absorção de nutrientes, de estresses bióticos e abióticos. A presença ou a ausência de alguns gêneros pode ser utilizada como indicadores para a gente, indicadores biológicos, para avaliar mesmo a qualidade do solo e a resposta da qualidade e das práticas agrícolas que estão sendo utilizadas. Aqui na figura 2, dá para a gente ver a diferença, né, muito evidente, que mostra as práticas agrícolas que afetam essa comunidade de micorrízicas. Como vocês estão muito pequeno, mas como dá para vocês notarem que alguns gêneros eles apresentam maior proximidade com todos os sistemas investigados. Aí, aqui que é mais fácil da gente observar, o Paraglomos, ele apresenta menor afinidade com os tratamentos, que, visto aí, está um pouco mais distante. E é uma diferença, porque as análises, né, ela separa mesmo os sistemas de manejo e reflete como essas práticas afetam a composição da comunidade dos fungos. Os gêneros que são mais próximos, elas indicam que o tratamento possui uma composição de micorrízas semelhantes. Aqui ilustra para a gente, na figura 3, como as diferentes práticas de manejo influencia mesmo a comunidade micorrízica. Os gêneros que estão dentro da elipse, eles são frequentemente encontrados nesse tipo de tratamento e são associados à rizocera das plantas e submetidas àquele tratamento. Os gêneros fora da elipse são encontrados casualmente e apresentam uma baixa relação mesmo com o tratamento. E essa análise de correspondência canônica, ela destaca para a gente que algumas práticas de manejo podem favorecer ou desfavorecer os gêneros micorrízicos. Os gêneros que são mais próximos de sistemas de manejo, como integração lavoura, pecuária e floresta, sugere que essas práticas de manejo ela preserva a integridade do solo e fornece mais a sua proliferação. Alguns gêneros também, como a Glomus e a Scutelospora, estão associadas a variedade de condições ambientais e mostra para a gente a capacidade de adaptação. Já a Calospora e a Ambiospora mostra a flexibilidade, porque aparecem vários tipos de manejo, que mostra para a gente que ela é mais capaz de aguentar mesmo, suportar essas mudanças no solo. Já os gêneros Rhacocetra e Angiosperma, ela aparece em condições específicas
em manejos orgânicos ou de uso de insumos químicos reduzidos. Esses gêneros, eles podem ser um pouco mais sensíveis, né, às condições do solo e aparece onde a qualidade mesmo do solo é mantida, é preservada. Aqui nós podemos ver o agrupamento de clusters de gêneros de fungos micorrízicos, que são associados às plantas cultivadas em diferentes sistemas de produção conservacionista. E esse grupo de clusters de gênero identifica para a gente as características mesmo similares e facilita um pouco a análise desses dados. Os gêneros, Plomo e Acospora, que são fáceis de adaptação, eles tendem a formar um cluster que abrange os múltiplos sistemas de manejo. E mostra para a gente que eles são mais resistentes mesmo às práticas agrícolas. Já os gêneros, como Scutelospora e Racoceta, eles podem aparecer em clusters menores, mais isolados, que indicam uma preferência por condições de solo de manejo menos intensivos ou diversificados. Aqui é o índice de Shannon e Simpson, né? O índice de Shannon, ele demonstra para a gente a riqueza das espécies, a uniformidade, a distribuição. Os valores mais altos indicam essa maior diversidade mesmo e a distribuição uniforme. Como vocês podem ver, os índices de diversidade maiores no tratamento são o cultivo convencional e menores nos sistemas para silagem. E esses índices de Simpsons e Shannon, eles fornecem para a gente a quantidade mesmo da diversidade. Esses valores mais altos, eles identificam para a gente uma comunidade diversificada e é associado com ecossistemas mais saudáveis e resistentes. A variação desses índices mostra que algumas plantas podem ser mais benéficas para manter ou para aumentar a biodiversidade micorrízica. Concluindo, esse estudo, né, e suas variações, ela mostra que esses modelos, eles são eficazes para a gente ter uma produção agrícola sustentável. A atividade desses fungos micorrízicos mostra um indicador sensível e eficaz para a qualidade do solo e reflete mesmo a saúde desse ecossistema, a eficácia dessas práticas agrícolas. A densidade e a diversidade desses fungos podem variar de acordo com as práticas de manejo e as condições mais estressantes, como o tratamento controle e o tratamento convencional, produz uma maior atividade micorrízica. É uma adaptação mesmo das plantas às condições que são adversas, facilita mesmo a simbiose com as micorrízicas e é importante para essa absorção de nutrientes e para a resistência das plantas. Essa composição de gêneros em diferentes sistemas de manejo reflete mesmo a rede de micorrízicas que é completa, que é adaptável, que pode melhorar a absorção dos nutrientes e aumentar a resistência e os estresses bióticos e abióticos. Muito obrigada. Jadson. Jadson, não estou te Estava no escutando. mudo, desculpa. Muito bem, Verônica. Vamos passar agora então para a etapa de arguição. Como padrão, a gente inicia pelo membro externo, né? Então, professor William, à vontade. Obrigado. Muito boa a sua apresentação, Verônica. Muito bom o seu trabalho. Eu gostei bastante. O trabalho, inclusive, bem complexo. Está analisando 7 variáveis diferentes, né? Gostei que você usou, né, a variedade Eucalypta ourograndes. Normalmente a gente vê muito trabalho aqui no Cerrado com Urofila, né? Tem um pessoal que tenta fazer trabalhos com eucalipto grandes, mas aqui já foi mostrado por A mais B que ele está numa condição ecológica que não é muito bem a temperatura para o cerrado. Então, por isso surgiu essa variedade Urograndes, né, que é o híbrido entre o Grandes e a Urofila, né, o Urofila. Então, muito interessante ver que essa foi a variedade que você escolheu para o seu trabalho, né, gostei bastante. Eu só tenho uma dúvida, porque nos seus sistemas de PF, LF e LPF,
né, que você teve a integração lavoura-floresta, aí depois um tratamento é só pecuária e floresta, e o outro sim o ILPF. Né? Você usou unidades animais diferentes no pecuária e floresta, no ILPF com feno e ILPF com silagem. Aí eu queria saber por que que você usou uma pressão de pastejo diferente para comparar essas coisas. Então, a nossa ideia mesmo era fazer o teste em todos que são utilizados lá, fazer novas pesquisas mesmo, para ver realmente quais são as situações, né? Como é que fala? Os fungos que podem aparecer nesses sistemas mesmo diferentes. Só para ver se ela ia sair bem com essa pergunta aí. Essa pergunta, na verdade, metodológica, William, eu vou entrar porque a nossa participação nesse experimento foi a parte microbiológica. Então, o desenho metodológico ficou com o pessoal da Unibras, né? Então, a parte de escolha de variedades, de porquê, de manejo, é porque é um experimento muito grande que foram avaliado outras coisas, né? Então, possivelmente essa decisão de animal coube a galera da parte animal que escolheu e nem eu tenho essa resposta dessa pergunta. Então, a gente foi lá e coletou a parte microbiológica, né? E saiu um dos trabalhos foi de micorrizas. Existem outros trabalhos também nesse experimento aí com outros micro-organismos. Provavelmente também as diferentes unidades animais utilizadas foi por conta do desenho experimental mesmo, no sentido de que quando você tem, né, lavoura, pecuária e floresta, né, ou só pecuária e floresta, o seu arranjo é diferente por conta da movimentação animal, por conta das próprias plantas de eucalipto. Se a quantidade de plantas utilizada foi a mesma, né? Aí não. Mas se as plantas variar, por exemplo, você até menciona aí usar como um dos tratamentos você usou como cerca viva, né? O eucalipto como quebra-vento, que é uma forma de sistema agroecológico, né? Você vai ter mais árvores num espaçamento, num adensamento diferente, né? Então aí você consegue colocar mais unidades animais, né? O Jadson e eu, nós já fizemos alguns experimentos com compactação de solo, né? Em LPF eu sempre acho interessante quando é avaliada a compactação do solo, para a gente ver como que esse solo está reagindo àquela pressão animal. E aí, 4 unidades animais em um dos tratamentos aí, sei que o experimento já foi, mas para experimentos futuros seria interessante aí, Jadson, acompanhar a compactação do solo, quando você tem uma maior pressão de pastejo animal, sabe? Mas esses resultados existem, tá? Pô, Da parte de compactação do solo, mas como eles não faz sentido para o trabalho de não faz vocês? sentido nesse trabalho, não foi colocado, mas tem essa parte de química, foi feito um acompanhamento ao longo de 6 anos nessas áreas. Então Não, bom temos aí demais. a evolução química, biológica e, e física do solo também. Mas para esse Uhum. trabalho aqui, como esses dados não iam contribuir, não entraram. Gostei bastante dos seus resultados, viu, Verão? São resultados sólidos que muitas vezes, né, a ciência ela é usada para provar um ponto, mas às vezes a provação daquele ponto é que aquele ponto não funciona, né? E os seus não, os seus resultados eles são bem condizentes com que o Altieri e o Gleason falam sobre, né, o manejo, né, de agroecossistemas, né? Inclusive eu vi que você citou uma das suas citações é do Altieri, né? Eu recomendo você colocar também uma citação do Gleason, que quando a gente fala de agroecossistemas sustentáveis e agroecologia, né, como ciência, prática e movimento social, né, citar esses dois é o ouro, garantia de sair bem. Então, gostei muito dos seus resultados, eles estão muito condizentes com o que a gente acha na literatura, né, quando a gente fala de sistemas agroflorestais, os tipos de composição e manejo, e um trabalho que você mistura agro-silvopastoris, sócio-silvopastoris, né, e com agro-silviculturais, e com a micorriza, né, entrando, né, também como uma parte disso, né,
Fantástico. O seu trabalho ficou muito bom, sua apresentação foi muito boa, mostrou que você está bem antenada no tema, que você está bem. Tá um assunto fresco na sua cabeça e realmente um assunto que você trabalhou. Tem muitas defesas que a gente participa, que o pessoal, talvez pelo nervosismo, acaba demonstrando que está um pouco perdido e que talvez não tenha tanto conhecimento assim naquela área, né? Mas você mostrou que você está entendendo muito bem essa questão da construção de um agroecossistema sustentável, como a micorriza ela pode ajudar não só os agroecossistemas, mas inclusive como você mostrou aí o resultado de um sistema que é mais teoricamente tradicional, que foi o controle, que ele teve, inclusive, o benefício maior da introdução dos fungos micorrizas arbusculares. Então, só parabenizar, viu, Jadson? Obrigada. É porque eu tenho o melhor orientador do mundo. Brincadeira nossa do SED. William, muito obrigado pelas colocações aí, tá? Professora Josana, com a palavra. Bom dia, quero agradecer aí o professor Jadson, né, a Verônica, por ter me convidado aí para participar da banca, estar aqui também com o professor William, né? Sempre as apresentações, os alunos às vezes ficam tensos, né, quando eles são colocados aí em apresentações, mas é um espaço, é um momento de aprendizagem, né? Tanto para a gente, para vocês. Verônica, eu também vou ser bem pontual, né? Porque eu avalio que o objetivo que você tinha quando projeto de pesquisa, você conseguiu atingir os objetivos, não é? Então, você está trabalhando aí, ranqueando, né? Deixa eu abrir aqui minha cópia. Ranqueando aí a questão de bioindicadores, né? Trabalhando aí com um sistema de práticas agrícolas, né? Nessa pegada aí de agroecossistemas, né? Conservacionistas, então atende a linha no qual você está vinculada, atende também o programa de ciências ambientais, atende uma atualização dessas discussões, né? Principalmente aí na região que você desenvolveu o trabalho, né? Que a gente sabe que tem todo um histórico, né? De ser aí um cinturão verde, né? Em nível de produção agrícola. Então, demonstrar, né, numa pesquisa, essa preocupação da manutenção desses recursos, de avaliar diferentes práticas, né, nesses sistemas agrícolas aí, para propor práticas sustentáveis, é excelente, né? E a gente sabe, né, e eu espero que você, enquanto uma futura egressa nossa do programa de ciências ambientais, você saia realmente com essa visão, né? E desconstruir um pouco o que a sociedade traz, né? Muitas das vezes colocando aí o agronegócio como vilão, e na verdade a gente tem aí o agronegócio sim preocupado com sistemas agrícolas sustentáveis, com essas práticas agrícolas sustentáveis. Então eu vejo aqui já está obviamente no formato que vocês vão submeter, não é? Para tá no template aí de algum periódico, né? Que vocês vão fazer a submissão. Mas na sua dissertação, talvez você traga também essa discussão, né? Mostrando aí que na última década houve um avanço, né? Na discussão aí agronômica, né? Nessas discussões dos movimentos conservacionistas. E na agronomia, a preocupação, né, da gente realizar a ciência validando métodos de práticas sustentáveis mais conservacionistas, né, a questão aí de avaliar a saúde do solo e, consequentemente, a saúde do ecossistema, que aí é uma outra consideração que eu quero falar para você. Tem algum momento que você coloca lá saúde do ecossistema, né? E aí está bem numa proposta que você está trabalhando mesmo o solo, né? Então coloca a saúde do solo, ele como matriz ambiental aí dentro do sistema ecossistêmico maior, né? Então eu vejo dessa forma o estado da arte, né? Então o seu estado da arte, né? Nessa pegada
por que que a sua pesquisa é importante estar trabalhando dentro das ciências ambientais, é justamente isso, né? É, validar, né, e mostrar, né, por meios aí das ferramentas, obviamente, estatísticas e do próprio desenho, né, do delineamento que você apresenta para nós e que de forma muito bem colocada pelo professor William já foi feito, é justamente isso, né? Então, essa área, ela também está preocupada em buscar aí bioindicadores. Por quê? Porque essa discussão desemboca num grande movimento hoje no Brasil, que é a de bioprodutos, de bioinsumos, né? Essa perspectiva de que a gente saiba realmente ali manusear esse recurso natural, né? Frente ao que a gente tem aí de não cobertura vegetal, mas mesmo que coloque ali uma espécie introduzida, essa espécie introduzida também ela vai ter o seu desenvolvimento, mantendo a sua fisiologia e sofrendo também os estresses daquele ambiente ali, né? Os estresses ambientais ali, tá bom? Então, em relação ao seu estado de arte, é o que eu gostaria de colocar. Em relação ao seu trabalho escrito, né? É, parabenizar também, né, Verônica? Todo esse movimento da atualidade de redes, né? Então, a gente sabe que provavelmente a sua área mãe de formação não seja intrinsecamente a que você desenvolveu a sua pesquisa, tá? Mas isso não inviabiliza você não poder fazer uma pesquisa dessa maneira. E o que que consolidou você, fora da sua área mãe, realizar esse tipo de pesquisa? As redes, né? Então, obviamente, né, o professor Jades, com todas as suas parcerias aí, rede, né? Então, um identifica, o outro monta o experimento, o outro faz análise estatística. Então, que você, enquanto uma possível pesquisadora, possa compreender que há benefícios, né, bem claros aí dentro dessa concepção, tá bom? E nesse sentido, é claro que para o paper a gente sabe que há um número reduzido aí de caracteres, de laudas, enfim, mas para o modelo aí da sua dissertação, insira isso, né? A contribuição dessas parcerias de forma muito específica. É quem fez o desenho do, né, experimental, né? Aí no sétimo, né? Vocês, né, nessa área muito mais aplicada aí com a identificação dos gêneros de fungos, tá bom? Então, é uma consideração aí para desse encaminhamento. Obrigada, Juscelino. Alguns autores, eles ainda trazem muito né, o professor William citou aí, direcionado, né, muito mais aí a área more, né, diríamos assim, da sua pesquisa, mas me chamou a atenção e eu acho que para te minimizar e o referir e devolver, onde você coloca preservação, colocar conservação mesmo dos recursos naturais, tá? Porque toda essa discussão aí de preservacionismo, conservacionismo, ela já deu mudou um pouco a roupagem, né? Então, quando você coloca lá adotar práticas que preservem os recursos naturais, é que conservem mesmo, né? Esses recursos naturais, né? Que já houve esse manuseio aí por parte, né? Dessa intervenção antrópica mesmo, tá bom? Tá claro, né? A descrição, né? Eu concordo aí, o Jadson, né, e o professor William já fizeram aí a varredura no sentido da metodologia, né? Então, tá claro, né? Se tiver como explicitar, né, isso que eu falei aí na dissertação, né, como que foi dividido aí o desenho, a questão do método comparativo, né, explicar mesmo que há essa divergência entre um sistema e outro, por isso que as unidades são diferentes, né, e isso culmina também um pouco lá com as palavras-chave que você coloca no resumo, né, então eu fiz também aqui algumas, você permanece aí com a questão conservacionista, então é isso mesmo, né? Então já mantém ela aí durante todo o trabalho. Um outro termo em nível de categoria que eu gostaria de chamar a atenção para avaliação de vocês a posteriori é o termo terra.
como o seu trabalho ele está trabalhando intrinsecamente essa biodiversidade, exceto humana, né, planta, fungos, talvez você utiliza mesmo solo. Porque quando a gente fala uso e ocupação da terra, dependendo do que você vai levar, ele entra também essa intervenção direta nesse ambiente aí humano, que não é a tratativa do seu trabalho, né? A gente sabe que existe, mas não é a tratativa, o objetivo da pesquisa, né, que você realizou. Então, assim, parece preciosismo em nível de categorias conceituais, mas é para minimizar, né? Vai que isso aqui também cai na mão aí, né, de um referi que observa dessa forma, né, dentro dessa questão de conceitos, tudo bem? Certo. E aí, você abre a discussão aí, falando que um dos principais desafios enfrentados na implementação e na forma como a gente mede, né, os benefícios dos sistemas aí, lavoura, pecuária e floresta, é a avaliação efetiva de sua sustentabilidade e eficácia. Isso é crucial, concorda? Na pesquisa que você trouxe, com a avaliação ali de como ficou as suas análises estatística canônica, PCA, que está muito mais, como a gente diz estatisticamente, está muito mais homocedástico do que heterocedástico. Ficou lindo, né, a sua análise multivariada, colocando os grupos dentro da elipse, né? Comprovando, de fato, né, a questão aí dos bioindicadores, e eu vejo que essa discussão que você abre, colocando esse sistema aí como uma prática conservacionista, né, dentro da mensuração, da avaliação efetiva da sua eficácia e da sua sustentabilidade ambiental, tem que ser inserida lá nas considerações finais da conclusão, certo? Porque, de fato, na sua análise comparativa, isso ocorreu, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque você traz isso aí na sua construção teórica, tá? Então, eu também fiz essa consideração. Até coloquei aqui um balãozinho. Gostei bastante, né? Aí quando você especifica o híbrido que foi utilizado, né? Traz as nomenclaturas científicas, né? Então isso daí torna o seu trabalho muito mais robusto, né? No sentido de você dar identidade aí científica, né? Da mesma forma quando você vai falar da integração lavoura-floresta, né? Coloca lá as olerícolas, as frutícolas, né? E coloca lá a nomenclatura científica. Então, né, queria evidenciar que isso mostra um amadurecimento em nível da gente validar, de fato, a identidade aí dessas espécies no planeta tão biodiverso, né? Tanto em espécies aí com potencial frutífero, né? Olerícolas, né? Forrageiros, né? Então, é um, é um, pre- é um uma indicação aí desse, não é só preciosismo, né? Valida realmente, né? A E identidade. aumenta a reproducibilidade do trabalho também, né? Justamente, William. Obrigada aí, William. Esse final de semestre a gente vai ficando até cabeça oca, né? Como diz o cabeça oca lá no popular. Obrigada, viu, William? É isso mesmo, tá, Verônica? Então, eu queria elucidar, porque muitas das vezes, nos trabalhos, até de áreas mais taxonômicas, não se tem esse cuidado, tá bom? Bem, eu gostei da forma também como você trouxe essa avaliação aí do solo, né? Mostrando aí macro e micronutrientes, você vê que há uma diferenciação, né, matemática, né, mas estatisticamente você mostra que para determinados aí tem essa diferença significativa, né? Eu gostei aí da forma como você colocou as tabelas, né? A tabela 2 dos gêneros, se está presente, se não está, né? Aí a minha sugestão é mais de preciosismo agora. Na tabela 2 colocar a legenda, né? Que o mais ele está presente, o menos ele não está presente, né? Para lembrar aí, é o índice de Jacquard mesmo, né? Presente e ausente, já que você usou o Shannon Winner, né? Geralmente a gente coloca dessa forma.
Já estou finalizando aqui. E essas análises que eu falei aí, né, da homocedesticidade que você colocou aí, né, os clusters dos gêneros. Você não tem ideia o quanto que isso aqui é importante como trabalho de base numa determinada área. Da gente ver essa biodiversidade ali em cluster. O que está mais próximo um do outro em determinada área e no manejo que você está fazendo de cada sistema que você utilizou como tratado, né? Que você bem apresentou ali das figuras, né? Eu entendo que aqui já está aí no template para mandar para algum periódico, mas na dissertação, aquelas imagens que você colocou ficaram ótimas, né? Então, acho que seria bacana você colocar, né, no aporte aí metodológico, tá bom? Mas, no mais, eu gostaria, né, de parabenizar, né? A gente sabe da sua capacidade, Verônica, até mesmo porque você era muito participativa aí nas disciplinas, né? Eu fico muito feliz mesmo, né, de você ter aceitado este desafio, né, porque não é qualquer aluno que aceita esse tipo de desafio, né, ainda mais como eu falei, da sua área mãe, e fazer ciência é isso também, né? É a gente muitas das vezes sair ali da nossa caixinha de conforto e também abrir possibilidades, né? Então, acho que você alcançou isso, como o professor William falou, se apresentou com muita segurança, né? Você realmente mergulhou aí, né? Eu espero que você tenha ido em cada gênero aí e ter buscado aí no banco de imagens, né, as fotos desses fungos aí micorrízicos que você trabalhou, né? Hoje há uma tendência, eu acho até que na conclusão, falar que o seu trabalho, ele subsidia, sim, toda essa discussão aí voltada a bioprodutos, a bioinsumos, tá bom? No mais, meus parabéns, né, a Verônica, o professor Jadson e toda a equipe dele, inclusive pela publicação, né, que eles tiveram aí aprovação hoje, né? Está contribuindo cada vez mais nos estudos aí de fungos no estado de Goiás, né? A gente tem grupos muito pequenos trabalhando com essa biodiversidade micológica, né? Não só em nível taxonômico, mas também em outros níveis biotecnológicos, né? Você tem um grupo muito forte da Federal que trabalha médicos, né, para a saúde humana e para a planta, né? Muitas das vezes a gente está preocupado com o fungo, como um organismo ali fitopatógeno, mas e ele como bioindicador, não é? Dentro aí dessa discussão de práticas conservacionistas. Então, parabéns, né? Sucesso aí na finalização. Obrigada, Jadson. Muito bem, obrigado, Josana, obrigado, William. Né, antes de partir para as considerações, só fazer minha fala também, né, dar os parabéns à Verônica, apresentou muito bem, com segurança, com tranquilidade, o uso correto de termos da área, que para alguém que não se formou da base da área agronômica, é realmente complicado, né? Então, nota-se que ela de fato se dedicou, estudou para isso, né? O trabalho de dissertação dela anteriormente era outro. A gente tinha pensado em fazer uma prospecção de fármacos de importância econômica com cogumelos de cerrado, mas para extração e isolamento desses fármacos a gente esbarrou em algumas dificuldades aí de infraestrutura, né? O cromatógrafo da instituição demorou a ficar pronto. Quando ficou pronto, não dava tempo mais, e aí a gente vai para o plano B. Ainda bem que a gente sempre trabalha com essa perspectiva de plano A, B e até C às vezes. O que não diminui a importância do trabalho e nem a maneira com que foi apresentado, né? Então a gente deixa a ideia dos cogumelos aí para quem sabe um futuro doutorado. Vou te colocar, Verônica, na sala de espera enquanto a gente discute aqui, tá bom? Eu E posso assim, dar uma palavra? sim, claro, você falar, claro. Então, gente, assim, eu fiz engenharia de produção, eu aprendi tudo, porque não sei se o William sabe, eu trabalho aqui na FACEP de Goianésia, e o grupo sétimo, os meninos do sétimo, o Jadson, o Rodrigo, eles sempre me ensinaram muito, sabe? Foi um grande aprendizado. E eu aprendi mesmo.
Eu mergulhei mesmo nessa área de agronomia, que é totalmente diferente do que eu estudei. E assim, eu sou muito grata aos meninos, sabe? Porque realmente é a realização de um sonho meu. E eu estou muito feliz pela consideração de vocês. Eu queria mesmo só agradecer, sabe? Por sempre vocês terem me ajudado, sempre ter me apoiado. À disposição, Verônica. Você foi muito aplicada, não há o que reclamar de você nessa condição do trabalho, não, tá? Vou te colocar então na sala de espera, já já te trago de volta, ok? Certo. Bom, deixa eu... Nos ouve, Verônica? Não, Tá nos ouvindo? não tô escutando. E agora? Tá ouvindo a gente? Você tá mudo agora. A gente te ouve. Não tô escutando. Você tá me escutando? Eu não tô te escutando. Estamos. Eu não Vamos, estou te Verônica. escutando. Já aumentou o volume? Volume? Aí. Tô igual a Marli hoje, meu Deus do céu. Tá no máximo. Tenta sair e volta. Deixa o quicar ela que é mais fácil. Tá nos ouvindo agora, Verônica? Tô sim. Ótimo. Liga sua câmera aí pra gente fazer a leitura da ata. Bom, vou fazer a leitura aqui, né? Aos 21 dias de junho de 2024, às 11 horas via Zoom, realizou-se a sessão de julgamento do trabalho de qualificação da mestranda Verônica Maria Estevam Silva Machado, intitulado Atividade Micorrisca como Bioindicador de Qualidade em Agrosistemas Conservacionistas. A banca examinadora foi composta conforme portaria de 26 de 2024, pelos professores doutores Jadson Belém de Moura, presidente, Josana Castro Peixoto, examinador interno, William Marques Pires, examinador externo, e o professor João Maurício Fernandes, de suplente interno. A discente apresentou o trabalho, os examinadores arguíram e ela respondeu as arguições, bem como participou da discussão durante a qualificação. Ao meio-dia, a banca examinadora passou o julgamento à sessão secreta, atribuindo à discente o seguinte resultado. Qualificada, está aprovada, tá? Reaberta a sessão, o público presidente examinador Jadson proclamou os resultados, encerrou a sessão, no qual foi lavada a ata pelo presidente, que vai assinada pela secretaria e pelos membros da banca examinadora. Parabéns, Verônica. Obrigada. Já chorou aí, já. Demais. Agradeço aqui a participação, né, da professora Josana, do professor Williams, contribuições muito boas, tá? Esse trabalho já se encontra submetido também lá na Scientific Reports. Já voltou algumas vezes na correção aí, mas se tudo der certo, a gente vai conseguir publicá-lo também, né? Verônica, quer falar alguma coisa? Não, tô feliz demais. Nossa, gente, muito obrigada. Obrigada, Jadson. É um sonho meu, de verdade.
Agora é preparar para a defesa, mas o trabalho do jeito que está, a defesa vai ser bem tranquila. Normalmente a qualificação costuma ser mais desafiadora do que a própria defesa. Então, é isso. Parabéns, Verônica. Sucesso aí, tá? Meu reconhecimento pela todo o processo. Obrigado, William, né? Jadson. Obrigado. Bom término aí para vocês nesse mês de junho, né? E para o professor. Parabéns, Verônica. Jossana, Oi, eu quero ir pro doutorado, viu? isso mesmo. Vamos lá, né, Verônica? É isso aí, né? Segue o percurso, vai dar tudo certo, tá bom? Um abração para vocês, gente. Até Obrigada. mais, gente. Tchau. Vou encerrar aqui. Obrigadão, pessoal. Abraço. Parabéns, Abraço. Verônica. Tchau, tchau.